Muito bem, amigos, estamos aí na primeira temporada do Comunidade Plus, no episódio 11. E hoje a gente tem um assunto bem bacana, mas antes da gente tratar do assunto, tem uma pergunta bem legal. Pastor, qual a solução para vencer a tentação de querer viver de aparência? E aí, amigos, viver de aparência, esse é o tema, hein, da nossa discussão. A pergunta dele é boa, né? Rapaz, Pergunta. só querem quebrar a gente nessa Comunidade Plus, é o que eu tenho a dizer. Mas... só que é o seguinte, Gustavão, é possível viver sem aparência? Porque acho que em algum momento a gente tem que botar a máscara social, não dá pra gente ser autêntico o tempo todo. Então acho que a gente tem que saber distinguir o que é algo socialmente aceito e o que já beira a falsidade, né? Porque parece que uma dessas aí acaba escravizando, né? Eu acho que esse viver de aparência que ele está perguntando seria aquela aflição de querer sempre viver em prol da opinião dos outros. E isso acaba escravizando muitos jovens, né? Porque aí eu não vivo mais, eu vivo preocupado com o que o fulano, o ciclano estão pensando de mim, e aí... Eu acho que muita gente prefere, não tem muita noção do que Deus pensa dela, ela se importa mais com o que os outros pensam. Então, acho que talvez uma das primeiras coisas é a gente entender o valor que Deus vê na gente, né? Como é que Deus enxerga a gente, e menos do que os outros acham. É importante também, como o Felipe falou, claro, né? Também não vou viver a minha vida assim, tô nem o que pensam de mim, né? A gente também, mas eu creio que a primeira coisa é pensar o que Deus pensa de mim, meu relacionamento com Ele, que é o principal, né? É isso aí. Porque, por exemplo, quando a gente pega ali o caso de Ananias e Safira, muitas vezes fica assim, nossa, Deus matou os caras assim do nada e tal. Mas assim, o que é um problema de uma vida de aparências, né? Você não está preocupado em ser autêntico com Deus. Aí isso já começa a afetar as pessoas, né? Então eu quero parecer ser algo que eu não sou. Assim, eu fico pensando hoje, todos nós temos Instagram, o pastor Gustavo até manja muito bem de Insta, mas assim, qual é a tentação que a gente tem? Ninguém posta uma foto depois de acordar, né? Ninguém posta uma foto ali no dia que está com cara de derrota ou cansado. A gente está sempre botando filtros. Por quê? A nossa preocupação não está no que as pessoas saibam quem realmente nós somos, mas do que nós queremos projetar. Eu acho que essa é a questão. O que eu quero projetar para as pessoas, né? E é legal. Eu acho que esse teu exemplo do Insta resume bem. Eu também não vou colocar gente, acabei de brigar com minha esposa aqui no Stories, porque não tem que colocar isso. Vai dormir no né? sofá. Então, ao mesmo tempo que tem um equilíbrio, eu não posso ficar comparando a minha vida com a outra pessoa que está só lá no filtro, no passeio, parece que vive o ano todo de férias. Então, será que foi isso que aconteceu com Ananias e Safira? Será que é isso que acontece com muitos de nós, na opinião de vocês? E o pior é que, assim, quando a pessoa vive de aparência, ela acaba acreditando naquilo, numa mentira, né? Aquela mentira é tão falada, com tanta convicção, que às vezes ela acredita mesmo que ela é aquilo que ela não é. Então aí demonstra isso, né? Ananias e Safira lá aparentavam ser bonzinhos, aqueles que vão ajudar e tal, mas na verdade o coração deles estava totalmente longe, né? E é legal, Felipe, isso aí, porque quando a gente vive com uma máscara, é um perigo porque a gente não soluciona os nossos próprios problemas. Viver de aparência é um risco, né, para quem vive, porque eu não consigo corrigir nada. Eu vou sempre colocando um reboco. Aí vem aquela expressão que Jesus usou lá de sepulcros caiados. Aquilo ali é muito legal, né? Na época de Jesus tinha as festas cerimoniais e eles, para não ter contato com o morto nem com sepulturas, passavam cal nas sepulturas para sinalizar. Então era um sepulcro caiado, para ninguém chegar perto de um morto. Aí Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. Ou seja... Dentro está corrupção. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Essa corrupção, acho que um exemplo, sem ser Ananias e Safira, é Jó e seus amigos. Quando a gente vê Jó, eu fico muito... Jó, a paciência de Jó, que coisa linda. É quem nunca leu o livro, velho. Porque o tempo todo Jó tá beirando a blasfêmia, mano. Ele, assim, ele tá de boa nos 2 primeiros capítulos e depois tem um momento que ele fala, Deus, eu queria que o Senhor descesse cara a cara aqui pra gente conversar o que eu errei. E aí no final, e assim, durante o livro todo, os amigos de Jó são os crentes. Não, Jó, Deus é de boa, Deus é certo, é justo. Você é vacilão, tem picaretagem aí escondida e tal. E aí quando Deus aparece no final de tudo, ele fala, olha, eu tô chateado com vocês, porque vocês não falaram coisas boas a meu respeito, como o meu servo Jó. Mas peraí, que coisas boas Jó falou? Aí eu acho que é a questão da autenticidade. Diante de Deus, você não tem máscara. E Jó é aberto. É franco, mesmo errado. Legal. E os amigos ali estão falando coisas lindas, mas por ser coisa assim de aparência, com medo, né, de teologicamente sair, aí
tornaram a imagem de Deus uma imagem defeituosa, né? É interessante. E a Bíblia ela tem um verso muito conhecido, né? Naquele lance com Davi, né? Na unção dele, Deus fala para o profeta Samuel, olha, Deus não vê como vê o homem, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Se a gente entendesse, talvez respondendo a pergunta do jovem, né? Se nós passarmos a nos enxergar como Deus nos enxerga, eu acho que o fardo fica mais leve, né? A gente vai olhar para a vida feliz das outras pessoas e não vai ficar se comparando e não vai querer viver de aparência para não parecer que a gente está para trás. E aí você vai ser muito mais feliz, né? Moral da história, então, temos que parar de se preocupar com os traíras e se preocupar com quem realmente importa, que é a visão de lá de cima, né? É isso aí. Isso aí, muita comunhão com Deus, a gente vai conseguir chegar nesse ideal. Esse é um assunto que dá para a gente conversar muita coisa, né? É um assunto aí que vai longe e a gente consegue ver até outras passagens da Bíblia sobre isso, né? Que Deus nos abençoe, então, nessa missão de não viver de aparência e buscar sempre enxergar aquilo que Deus enxerga da gente.